em conformidade com o artigo 222 do Regimento Interno. Trata-se primeiramente da senhora Gabriela Torres Martins. Solicito ao vereador Ricardinho da Enfermagem que conduza a senhora Gabriela à tribuna para a utilização da palavra. Senhora Gabriela, boa tarde. A senhora dispõe de 15 minutos de acordo com o artigo 225 do Regimento Interno dessa Casa e deverá se ater ao assunto para o qual se inscreveu, ou seja, a juventude da cidade de Mauá. Fique à vontade. Som. Primeiramente, aqui queria começar agradecendo ao presidente da Câmara, a todos os que estão assistindo, de forma virtual, presencialmente, munícipes da cidade, todos os vereadores presentes. Sou a Gabriela Torres, faço parte da Unidade Popular pelo Socialismo aqui na cidade de Mauá, com o mais novo partido legalizado da frente de esquerda no nosso país. E a gente está aí sempre, né, no centro da cidade, organizando os nossos trabalhos junto à estação de trem, no terminal de ônibus, construindo um trabalho nos bairros importante aqui na cidade de Mauá, em luta em defesa do saneamento, da coleta de lixo, com um trabalho entre os trabalhadores ambulantes, fazendo um debate sobre o que a gente acredita que deve ser a sociedade que a gente vive, junto aos moradores das vielas e periferias da nossa cidade. E queria só falar aqui, porque eu não sei se todo mundo conhece, e dizer que estou como vereadora que foi eleita com 1.580 votos populares aqui na cidade durante as últimas eleições, porém não empossada, porque nós não vivemos, de fato, numa democracia, da forma como a política está organizada, desse jeito que a gente conhece, né? A política, como a gente sabe hoje, está organizada para que mulheres trabalhadoras, mauaenses como eu, que vêm dos fundos do Jardim Camila, de uma família de caminhoneiros, não possa estar em espaços como esse e dar a sua opinião. Mesmo tendo aí mais votos do que 5 que estão nessa casa atualmente, mesmo tendo feito uma campanha sem nenhum financiamento e mesmo a maior parte da nossa cidade sendo de mulheres, né? E acho que, apesar de todas essas injustiças, a gente vem aqui para reafirmar o compromisso que a gente tem com a cidade de conseguir trazer o que é, de fato, as pautas dos trabalhadores e da juventude que tem vivido um processo bastante difícil e que está sendo aí uma coisa que a gente tem vivido em todo o nosso país, não só na cidade de Mauá, né? Acho que faz sentido eu começar falando que estamos debaixo de um contexto onde o governo federal tem trabalhado para assassinar o máximo dos trabalhadores, dos mais pobres, de todas as periferias. O aumento de custo de vida a gente vive e sente na pele todos os dias, sendo morador da cidade. Não se faz mercado como antes. O salário não dura até o final do mês. A gente tem aí 13 milhões de mães e pais de família que estão sendo massacrados pelo desemprego. Aí, escolha política do governo federal, onde a gente está vivendo, né? Com a gasolina aí chegando a R$8. Não existe previsão de melhora para isso. E essa crise se reflete na nossa cidade, né? Entre os moradores daqui. São mais de 32 mil famílias que estão no déficit habitacional. Então, que tem que, na prática, escolher entre pagar uma mistura ou pagar o aluguel, que está morando em costa de morro, que o barraco pode deslizar. Mais de 3.200 crianças sem creche, que na prática diante de uma crise como a gente está vivendo, 3.200 mães que não podem conseguir ter um emprego garantido porque não tem aonde deixar o filho. O IBGE diz aí que tem, na cidade de Mauá, 20% dos moradores do município são moradores de favelas e periferias, e o nosso povo continua sem saneamento, continua sem água. Eu queria pedir a atenção dos vereadores da Câmara aqui da casa, porque o que eu estou falando é bastante importante. A gente está falando sobre o processo que a maior parte da nossa cidade está vivendo. A maior parte dos moradores da cidade estão desempregados. Basta a gente passar pelo centro da cidade e a gente vê que aumentou a quantidade de moradores de rua, de trabalhadores marreteiros. Eu vim aqui para falar sobre a juventude, e a juventude está vendo o seu futuro ser destruído diante dos seus olhos. Porque a gente está tendo que escolher, depois desse período da pandemia, se consegue se formar no ensino médio, se continua na universidade ou se trabalha.
Porque no ano retrasado, a gente, não sei se os companheiros vereadores sabem, mas a gente teve 40 mil inscrições na cidade de Mauá para fazer o Enem. E ano passado foram menos de 4 mil. Para onde essa juventude está indo? Se está desempregada, se está sem perspectiva de futuro, se não consegue pagar o aluguel e pagar as contas. E acho que a Unidade Popular vem aqui porque realmente, num momento de crise como o que a gente está vivendo, que é debaixo de um contexto nacional, espaços como esse de decisão, eles ficam mais importantes, eles têm a sua responsabilidade redobrada. E é por isso que pedi para fazer o uso da tribuna da Câmara. Mas como eu estava falando anteriormente, continuamos também sem acesso à saúde garantido. A UBS do Feital parece que está abandonada, cheia de mato ao redor. A gente ainda não tem coleta de lixo efetiva garantida no Cerqueira Leite e no Kennedy. O polo petroquímico está lá, adoecendo os trabalhadores da região do Capuava, enquanto a gente tem aí uma piora das UBS e das UPAs da cidade, onde a gente que é jovem, que não tem convênio, que não tem os direitos trabalhistas garantidos, precisa ir. E 70% dos munícipes da nossa cidade dependem diretamente da saúde pública. Então, o que a gente está falando aqui não é só sobre o que é a decisão política de um partido de esquerda, mas também sobre a realidade da maior parte do nosso povo, que constrói as riquezas de uma cidade que é a 11ª maior cidade do estado de São Paulo, que é a cidade que está entre as 62 cidades mais ricas do nosso país. A gente tem condições de conseguir construir uma realidade que seja diferente. E a gente vem aqui em apelo, como Unidade Popular pelo Socialismo, para conseguir falar com os vereadores representantes dessa casa, para que a gente consiga pensar coletivamente como resolver todos esses problemas que os trabalhadores e a juventude vivem todos os dias, né? Porque se o principal problema que a gente ouve com esse trabalho dos bairros e no centro no problema de Mauá, a fome, o desemprego, a carestia, a falta de serviços públicos de qualidade, a falta de moradia, então a gente precisa pensar juntos como fazer para resolver isso. E acredito que os vereadores que estão na casa precisam ter esse compromisso, né, com os moradores da cidade. Então, é isso, eu queria dizer principalmente um pouco sobre o que a gente ouve nos bairros, nas vielas e nas periferias da nossa cidade, no Kennedy, no Cerqueira Leite, no Jardim Primavera, no Jardim Camila, no Jardim Primavera, Vila Assis, no Zaira, que é o que a gente tem vivido todos os dias e que tem piorado a nossa realidade. Acredito que a criação de um conselho da cidade, onde moradores como eu possam ser ouvidos e conseguir dar a sua opinião, conseguiria garantir uma democratização maior desse processo de solução desses problemas que assolam a nossa cidade. A auditoria da dívida pública do município, a gente tem aí mais de 1 bilhão que precisa ser auditado, fazer com que os mais ricos paguem o que devem aos cofres públicos para conseguir investir, de fato, na saúde, na educação, reverter a privatização da Santa Casa, criar um observatório de trabalho do município com iniciativas que já têm acontecido a partir da movimentação da Câmara Municipal e da Prefeitura de Mauá, com cursos de qualificação profissional para a juventude aí, que, como eu falei, está vendo o seu futuro sendo destruído diante dos seus olhos e muitas vezes precisa ter que... Só tem como opção escolher se humilhar em cima de uma motocicleta por mais de 12 horas por dia, ser uma mulher mãe solo que não tem uma vaga na creche e precisa vender bala no farol, que é a realidade que a gente vive. E eu acho que a gente tem condições de conseguir construir uma alternativa em uma cidade que é muito diferente da cidade que a gente conhece hoje. Muito diferente dessas periferias e dessas vielas da onde a gente vem e da onde a gente sofre todos esses tipos de problema, porque somos uma cidade muito rica, como eu falei, e reitero que a gente vir aqui, a nossa participação é para conseguir contribuir o máximo possível para que espaços como a Câmara Municipal de Vereadores tenha, de fato, a capacidade de atender às demandas do nosso povo e resolver os principais problemas que a gente vive na cidade, né? A gente está passando por um processo aí de crise que só tem piorado, que não tem previsão de melhora. Com essa reforma do ensino médio aí do PSDB, de João Dória, a gente pode esperar, sim, que mais jovens da cidade não consigam garantir aí um ensino médio completo, consigam ter o sonho da universidade garantido. E a gente precisa conseguir falar sobre o que é o futuro dessa juventude, que está sendo assolada nas periferias com a GCM, com a Polícia Militar, e que tem aí essa representação
do que é de fato a defesa do governo federal, que é um governo fascista, que não se importa com a vida do nosso povo. A gente veio principalmente por isso, para conseguir fazer essa moção, contribuir com um espaço como esse. A Unidade Popular segue à disposição de todos os vereadores aqui da casa para conseguir construir coletivamente todas essas políticas públicas e resolver de fato esses problemas que a gente vive. E a gente acredita que vai ser coletivamente com esse povo que pega o transporte público lotado, que às vezes vive aí com menos de um salário mínimo, que está passando por perrengue, como a gente está vendo na maior parte das famílias brasileiras, que tem a capacidade de resolver esse tipo de problema, de conseguir opinar sobre o que deve ser a cidade. Porque se a gente quer falar sobre casos, por exemplo, relacionados a essa questão da violência contra a mulher, como os companheiros vereadores estavam falando, a gente precisa ter espaços para que as mulheres falem. As mulheres que vivem essa situação de violência. E foi graças à luta das mulheres que a gente conseguiu conquistar uma Secretaria de Mulheres da cidade, que hoje existem políticas públicas como Vem Maria, aqui no município de Mauá. E são as mulheres trabalhadoras como a minha avó, que veio imigrante do sertão, numa região de aldeamento de Minas Gerais, veio para São Paulo para conseguir garantir um futuro diferente, construir a sua família, né? Que conseguem dar essas respostas. E essa é a moção que a Unidade Popular vem fazer. Queria pedir de novo aí, agradecer novamente ao espaço da Câmara Municipal de Vereadores. Seguimos à disposição aí para conseguir construir coletivamente essas propostas que eu apresentei e várias outras também, que vêm do próprio povo, que decide pensar política, que está revoltado e que não quer viver essa vida que a gente está vivendo hoje, porque ela é uma escolha política que não precisava ser feita e que impacta diretamente a vida e a realidade que a gente tem, que não precisava ser dessa forma. Aí eu queria, de novo, reiterar esse agradecimento. E é isso, estamos juntos aí à disposição. Obrigado, Gabriela. Seja sempre bem-vindo à Câmara Municipal.